Bom dia, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um domingo, diante da presença de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para juntos prestarmos um culto de louvor e gratidão ao nome dEle. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês nesta manhã, cada casa, cada família. Quero trazer também uma informação: não estou usando máscara, não porque estou contrariando as normas e as regras, mas é que eu estou aqui sozinho, num local, somente eu e Ziel, num distanciamento bem seguro. Então é por este motivo que eu não estou usando máscara, mas não estamos contrariando nenhuma legislação. Ok? Só para informação do nosso público, que Deus abençoe, e quero convidá-los nesse instante a curvar as vossas frontes e juntos nós falarmos com Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, soberano, eterno, grandioso e maravilhoso Deus, derrama das suas mais ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Fala profundamente nesta manhã os nossos corações diante da Tua Palavra. Recebe os louvores que serão cantados aqui, que cada um deles chegue com aroma suave diante da Tua presença. Fala segundo as necessidades do Teu povo. Vai ao encontro, Senhor, às nossas necessidades, a Tua Palavra, é o que nós te suplicamos esta manhã. Perdoa-nos, nos purifica-nos, Senhor, nesta manhã, para que juntos possamos prestar um culto, qual seja aceitável diante da Tua presença. É o que nós te suplicamos nesta manhã, agradecidos no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha
aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita, vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende minha prece, estou muito abatido. Livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, ó vem, livra minha alma e cantarei quem me fizeste bem. Amados, quero convidá-los a cada um de vocês abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 3, onde nós vamos fazer a nossa leitura e a nossa meditação nesta manhã, aonde a palavra de Deus diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Selá. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me responde do teu santo monte. Selá. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim, ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus. Fere o queixo a todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo, seja a tua bênção, selá. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, grandioso e maravilhoso Pai. Diante da tua palavra, colocamos as nossas vidas nesse instante e te pedimos que o Senhor fale conosco, segundo as nossas necessidades, ó Pai. Fala ao teu povo, fala aos nossos corações, derrama da tua graça e da tua misericórdia, que a tua palavra venha, Senhor, nas nossas vidas, como um bálsamo, derramados pelas tuas mãos. É o que nós te suplicamos nesta manhã. Usa a minha vida, toma na tua mão, para que eu venha falar não segundo a minha vontade, nem meu querer, mas que eu fale dirigido pelo poder do teu Santo Espírito. É o que eu te peço nesta manhã, no santo nome de Jesus. Amém. Amados, esse salmo provavelmente foi escrito quando Absalão se rebela contra o seu pai Davi, quando ele vai lá e conquista grande parte do povo de Israel, e eles
tomam junto consigo uma aliança. Então Davi diz aos seus companheiros, aos seus chefes do exército: saiamos daqui, vamos embora para que mal maior não suceda a nós e que Absalão venha e mate toda a cidade ao fio da espada. Então assim ele foge de Absalão, porque Absalão tentava contra a sua vida, para se cumprir aquilo que Deus tinha então designado a Davi. E vocês podem ver lá em 2 Samuel, capítulo 15, até o capítulo 18, vocês vão entender essa história que acontece. Então este é o pano de fundo, é Davi fugindo das mãos dos seus adversários, daqueles que os perseguem, e ele então demonstra que, porque nós olhamos para os salmos sempre como poesias ou como uma música, e não sei se vocês perceberam, mas durante a leitura eu fiz questão de colocar 3 palavras aqui, que fica entre parênteses no capítulo 2, depois nós vemos no capítulo 4 e depois no capítulo 8 esta palavra selá. Ainda bastante discutida, mas ela é considerada por todos os eruditos e estudiosos como uma pausa, como um momento de parar, como um momento durante a música de você ter um descanso. Então é muito interessante isto colocado, e eu quero dividir aqui então em 3 partes este salmo para que nós possamos meditar nesta manhã. Do versículo 1 ao versículo 2, nós vemos aqui o reconhecimento da adversidade, aonde a palavra de Deus diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Selá. Davi então demonstra aqui e reconhece a adversidade que tem sobre ele. Ele reconhece que a maioria está contra ele, que a maioria se aliou a Absalão e que querem o seu mal e que eles se opuseram contra Deus. Aí você pergunta, mas por que se opuseram contra Deus? Porque Davi era um rei ungido segundo a vontade de Deus. Davi não foi um rei como Saul, escolhido segundo a vontade dos homens. Mas havia um rei que foi escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, e ele era o homem então designado por Deus para cuidar do povo de Deus, o qual era Israel. E quando alguém se opunha contra um rei que era a vontade de Deus, automaticamente este povo então também estava contra Deus. E por isso então, aqui nesse salmo, eles são chamados de ímpios. Quando nós olhamos então para esse texto, nós vemos que Davi reconhece a sua adversidade. Ele reconhece o tamanho dos seus inimigos, quando ele diz, tem se multiplicado, são numerosos demais a quantidade de pessoas que têm se levantado. Em 2 Samuel 15:12 você pode ver isso. Quando Davi então tem o reconhecimento dessa adversidade, e quando ele vê que a maioria do povo se levanta e diz assim, nem Deus pode proteger mais você. Ele diz, olha, no versículo 2, não há salvação para ele em Deus. Os adversários de Davi começam a dizer que nada pode livrar Davi das mãos de Absalão. Então, quando nós olhamos para isso, tem esta palavra selá, pare. Quando as adversidades chegam até nós e que reconhecemos que são gigantes demais os números dos nossos adversários, é momento de pararmos, é momento de refletirmos, é momento de fazer pausa na nossa vida e olhar para as situações que cercam a nós, para que possamos então compreender a vontade de Deus. Davi reconhece a adversidade, ele não foge dela, ele não a trata como uma utopia,
ele não a trata ela como algo imaginário, mas ele entende que a adversidade que ele está passando é real, que ela está presente. E nós precisamos trazer isso para os nossos dias, para hoje. As adversidades estão presentes, queridos. Ela é real. Esta guerra que nós vivemos hoje, tanto espiritual quanto física, ela é real. Ela não é utópica, ela não é utopia. Ela é muito real. Nós vemos que, vou trazer para o contexto do nosso país, que a cada dia uma nova história, uma guerra política acontece no nosso país. Eu sei que ainda muitas pessoas não querem olhar para isso, acham que a solução do nosso país está na mão do nosso poder executivo. Quero dizer a você que infelizmente você está errado. A solução para o nosso país não está nas mãos do nosso poder executivo. Sabe por quê? Porque nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário está preocupado com nenhum de nós, amados. Eles estão preocupados com a sua política, eles estão preocupados em manter, vou abrir aspas aqui, as suas mentiras, as suas falsidades, as suas roubalheiras escondidas e regozijar do dinheiro e do poder público que a sociedade os mantém lá em cima. E as adversidades cada dia chegando perto de nós. Assim como Absalão se aproximava de Davi para tentar contra a sua vida, sendo ele filho de Davi, para o nosso linguajar, sangue do sangue de Davi, mas obstinado pelo poder, pela ganância, pela coroa, ele se revolta contra o seu próprio pai. Não diferente, amados, dos dias que nós vivemos. As pessoas obstinadas pelo poder, obstinadas pelo dinheiro, obstinadas pelo pecado, se revoltam um contra os outros. Amados, e quando isso acontece, é necessário parar, refletir e reconhecer as adversidades. Porque somente reconhecendo as adversidades, amados, é que nós vamos também compreender a soberania de Deus, a qual vemos do versículo 3 ao versículo 4, onde diz assim: mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele me responde do teu santo monte, Selá. Então Davi vai lá, reflete, para pensar e refletindo dentro de tudo isso. Ele olha para isso e diz assim, diante de um campo de guerra, diante de um cenário onde ele está rodeado pelos seus inimigos, aonde a morte dia após dia parece se aproximar mais dele, aonde ele vê o número dos seus inimigos sendo gigantesco diante da minoria a qual ele se encontrava. Mas então Davi reconhece a soberania de Deus. Ele diz assim: mas tu, Senhor, é o meu escudo e a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Ele sabia que tudo estava nas mãos de Deus. Somente quando paramos, Selá, para refletir, somente quando damos uma pausa na nossa vida, é que conseguimos, diante das adversidades da vida, reconhecer a soberania de Deus, senão é impossível. É impossível, amados, reconhecer a soberania de Deus correndo dos nossos adversários. É necessário um momento na vida dar uma pausa, parar, olhar para as circunstâncias, analisar as situações e ver tudo o que está acontecendo. Somente assim reconheceremos a soberania de Deus. E para vencer os adversários, para vencer as adversidades da vida, é necessário confiar na soberania de Deus. E Davi, amados, demonstra aqui
que ele era este homem. Porque ele diz: mas tu, Senhor, é o meu escudo, a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e o Senhor me responde da tua morada, do teu santo monte. E novamente vem: pare, reflita sobre tudo isso, reflita sobre o que está acontecendo. Eu sou o Senhor. Eu sou o teu escudo, a sua defesa, o socorro bem presente nos tempos de aflições. Quando nós reconhecemos isso, quando nós damos um tempo para a reflexão, quando olhamos para o monte, para o céu, da onde vem o nosso socorro, então nós levantamos com a nossa voz um louvor ao meio à guerra. Olha o que Davi diz: então com a minha voz eu clamo ao Senhor, e o Senhor da sua morada me responde, me ouve. Amados, isso é magnífico. Quando nós paramos e olhamos para as nossas adversidades, quando vemos o número dos nossos inimigos e entendemos que ele é grande demais para a nossa força, é através dessa reflexão, quando paramos e recorremos para a soberania de Deus. E quando nós recorremos para a soberania de Deus, entendemos então, como o salmista entendeu, que o Senhor era o seu escudo, a sua proteção, era o seu socorro, era o seu único socorro, e era o único que poderia lhe dar segurança no meio da adversidade. Mas é necessário, queridos, parar. É necessário refletir, é necessário ter um momento de paz, de calmaria dentro do coração. É necessário um momento nas adversidades de se pôr diante de Deus, reconhecer a sua soberania, entender que tudo está no controle e nas mãos de Deus. Amados, eu vi algumas coisas postadas que me assustam, de alguns crentes, alguns pastores dizendo que a morte acontece porque o homem a propõe na sua vida. Me perdoem, mas isso está errado. A palavra de Deus diz que ninguém pode acrescentar um palmo à sua sepultura. Davi escreve no Salmo 139, dizendo que para onde ele pode fugir de Deus? Para lugar nenhum, porque Deus está em todos os lugares. Que Deus os conhece ainda quando ele era um embrião, que Deus conhece ele e os seus dias antes dos seus ossos serem formados, e já determinou todos os seus dias antes que ele saísse do ventre da tua mãe. Amados, nós precisamos parar e pensar e confiar na soberania de Deus, porque quando trazemos esses pensamentos humanistas para as nossas vidas, achando que nós podemos determinar o tempo de vida e que nós podemos nos autoproteger, caímos em um abismo que muitas vezes, e para muitas pessoas, se torna complicado. Se Deus não o resgatar, ele nunca mais sairá de lá. E Davi sabia disso. Davi sabia quem ele era. Davi sabia que ele era homem, limitado, que cansava, que tinha medo, que tinha amor, que sentia dor. E ele olha para essa adversidade, e essa adversidade traz para o coração de Davi algo mais imaginável que nós podemos. E eu quero fazer aqui um pequeno pano de fundo na história de Davi. Quando vocês olharem lá a história de Samuel, que eu disse, leiam 1ª, 2ª Samuel, e vocês vão entender quem era Davi. Este homem que foi escolhido por Deus, ainda menino, para ser rei em Israel, que fugiu de Saul por mais de 10 anos. Davi, um homem que depois foi formado em guerras, mas não quer tocar a sua mão em Saul, porque entendia que era propósito e a vontade de Deus, homem que reconhecia a soberania e os propósitos de Deus, e sabia que tudo era no tempo de Deus e segundo a vontade de Deus. Mas
por um momento da sua vida, ele toma uma escolha errada. Deus dá liberdade para escolhermos os nossos erros, mas Ele não dá liberdade para escolhermos o final do que vai acontecer. E por causa do pecado de Davi, todas essas coisas sucedem a Davi. E a maior adversidade que Davi enfrenta aqui, quando você for lá para 2 Samuel, a partir do capítulo 12, como eu disse a você, você vai entender que Davi dá ordem aos seus capitães, dizendo o seguinte: por favor, vai sim perseguir Absalão, mas por favor, que não suceda nenhum mal a ele. Mas acontece ao contrário. Vem um servo e diz: olha, eu vi Absalão, mas não quis atacá-lo. E Joabe diz o seguinte: mas por que tu não fizeste isto? Ele diz: quem seria eu para ir contra o rei? Então diz que Joabe vai lá e lança um dardo, atravessa o seu coração, e ainda Absalão estando vivo, os jovens que carregavam as armas de Joabe, um dos chefes dos exércitos, de Davi, vai lá e o mata Absalão, joga ele numa cova e enche de pedra, e depois vai 2 corredores avisarem Davi, e Davi diz que começa a chorar e entra para o seu aposento e clamava: Absalão, filho meu, Absalão, filho meu, Absalão, filho meu, porque ele sabia que aquilo tinha sucedido ao seu filho que ele amava por causa do seu pecado. Mas nem por este motivo Davi deixa de refletir, Davi deixa de pensar nas adversidades da vida. Ele reconhece o que está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo, e ele sabe que o único que poderia mudar então este cenário da sua vida era Deus. O único que pode mudar o cenário da sua vida, amados, é Deus. Por isso Deus te chama nesta manhã: pare, selá, pausa, olhe para o monte, olhe para o céu, da onde vem o seu socorro. Levante ao Senhor um clamor nesta manhã, clame a Ele. Olha o que diz o salmista: com minha voz clamo ao Senhor, e Ele me responde do teu santo monte. Quando você faz isso, e levanta um clamor, e o Senhor da sua morada ouve você, não diz que é para você sair correndo. Sei lá. Deus já te ouviu, mas calma, pare, reflita. E é o que o salmista faz. Aonde nós vamos entrar aqui nos últimos 2 pontos desse texto maravilhoso, a partir do versículo 5, aonde Davi demonstra então, no primeiro ponto, ele reconhece a adversidade. No segundo, ele reconhece a soberania de Deus. Mas agora aqui Davi demonstra o seu reconhecimento e a sua confiança em Deus. Olha o que ele diz: eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Amados, dizer que confiamos em Deus é muito diferente de confiar em Deus. Eis aqui a diferença de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi não disse que ele confiava em Deus. Davi vive a confiança em Deus. Ele vivia num cenário de adversidades. Ele estava vivendo num cenário de guerra. Ele estava sendo perseguido por 10 milhares de homens e ele pequeno diante dos seus adversários. Mas Davi demonstra que ele não perde a confiança, porque ele reconhece a soberania de Deus, mesmo entendendo as adversidades. Eu deito e durmo, porque eu confio no Senhor. Isto, aos olhos dos ímpios, chama-se imprudência. Aos olhos do crente, isso se chama confiança. Qual de vós, eu ou você, diante de mísseis e canhões, metralhadoras e fuzis, deitaríamos, descansaríamos e acordaríamos de manhã? Poucos, só os que confiam. Davi diz: eu deito e durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Ele tinha confiança no Deus que ele servia. Ele sabia que a sua adversidade era real, não era utopia, ela era verdade. Ele sabia que os seus adversários eram muitos. Eles sabiam que eles tentavam contra a sua vida.
Mas ele entendia que era preciso parar, selar, refletir. Ele sabia que era necessário reconhecer a soberania de Deus, que tudo estava debaixo das mãos do Senhor e tudo estava diante do controle do Senhor. Então ele reconhece isso, ele olha para o monte, ele clama ao Senhor e o Senhor ouve o seu clamor. Davi não joga as armas do crente fora. Ele sabia que as adversidades eram real. Ele sabia que tudo estava dentro da soberania de Deus, mas ele não deixou de orar, porque ele sabia que era um Deus que estava lá. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. E Deus ouviu ele, mas Deus disse: calma, pare, não entre em desespero. Eu ouvi a tua oração. Então Davi demonstra a sua total confiança em Deus. Ele deitou e dormiu no cenário de guerra, real, não utópico, perseguido, tentando tirar a sua vida. Ele deitou e dormiu. Amados, em tempos de guerras, de aflições que estamos passando, não perca a sua confiança em Deus. Não permita que as adversidades da vida faça que a sua confiança em Deus seja lançada fora. Ou seja, não perca o sono, porque Deus cuida daqueles que o buscam e o temem nos tempos de adversidades e de aflições. Assim como Deus cuidou de Davi nesse cenário de guerra, Deus cuidará de você nesse cenário que nós vivemos hoje. Mas para isso, precisamos selar, parar, refletir, reconhecer que a adversidade é real. Mas precisamos entender que essas adversidades estão diante das mãos de Deus, porque Ele é soberano. Quando entendemos isso, selar, paramos, esperamos, oramos a Deus, deitamos e dormimos, porque o Senhor é quem cuida de nós. Então o salmista continua: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Davi está dizendo: nada dessas coisas, depois de eu parar e refletir em Deus, pode fazer que eu perca a minha paz. Você também não pode perder a sua paz. Você precisa permanecer confiante no Senhor. Mas para isso, selar. É necessário parar e refletir na palavra do Senhor. Amados, e aqui nós vemos o último ponto, o pedido de Davi pelo livramento da sua vida, no versículo 7 e no versículo 8. Levanta-te, ó Senhor, salva, ó meu Deus, fere o queixo a todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Selá. Amados, Davi confiava no Senhor, mas, como eu disse, ele não joga a sua ferramenta essencial fora. Ele sabia quem era Deus. Ele conhecia todas as adversidades. Ele estava em paz. Estava tranquilo porque ele confiava na soberania de Deus. Mas nem por causa disso ele deixou de orar. Ele recorre ao que nós temos de bom ao nosso favor. Ele recorre à oração. Ele recorre à conversa com Deus. Então ele coloca diante de Deus o seu filho Absalão, a qual ele chama de ímpio. Porque todo aquele que se opõe contra a vontade de Deus é tratado como ímpio. Absalão se opôs contra o reinado de Davi, que era imposto por Deus. Por isso ele é tratado como ímpio. Então na sua oração ele diz: salva-me, ó Deus, fere no queixo os meus inimigos. O sentido de ferir no queixo, amados, é algo vergonhoso. Envergonhe os meus inimigos. Envergonhe os meus inimigos porque eles são ímpios. Quebra os seus dentes é no sinal que eles eram como feras brutas, que estavam ali no meio perseguindo e contrariando a vontade de Deus. Há momentos da sua vida, queridos, que você precisa apenas parar, refletir
e orar e clamar ao Senhor, que Ele vai ouvir você no teu santo monte. Sabe por quê, queridos? O salmista termina dizendo o seguinte: a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, e sobre o teu povo vem a bênção do Senhor. Amados, a minha salvação, a tua salvação, diante das adversidades da vida, não vem de outro lugar, senão do céu. Por isso, Selá, pare, reflita sobre isso, reflita sobre as consequências do dia a dia de hoje. Você que fica brigando em rede social, por causa de A ou de B, por causa dos seus políticos, por favor, cristão, crente em Cristo, pare com isso. Defenda o Cristo que morreu por você lá na cruz do Calvário, com a mesma veemência que você defende o político, e tu verás a diferença na tua vida. Tu verás que tu vai deitar e dormir e se levantar em paz, como Davi se levantou no meio de um campo de guerra. Selá. Pare, reflita no momento que nós estamos vivendo, reflita nas adversidades da vida, reflita o que está acontecendo. Olha o que o inimigo está fazendo. Olha o cenário que o inimigo está usando politicamente com essa situação para dividir famílias e igreja. Pessoas discutindo, brigando, ficando sem se falar por causa de políticos e partidos políticos. Pessoas defendendo isolamento, brigando com outra que não é contra. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ser unidos, viver em unidade pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que em nós tem que haver o mesmo pensar, o mesmo agir, o mesmo falar, porque há um só Senhor, há um só Deus, há um só batismo, há um só Espírito. Selá, povo de Deus. Selá. Até quando? Até quando buscaremos a nossa força, a nossa salvação nos nossos próprios braços? Até quando confiaremos em homens e cavalos, em armas e espada? A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a sua bênção. Selá. Pare, pense e reflitam sobre isso. A salvação vem de Deus. Com todo respeito à sua posição política, todo respeito ao político que você defende. Mas o que eu quero dizer, a salvação não vem dele. Você está enganado. A salvação vem do Senhor. Precisamos ser unidos, amados. Precisamos viver em unidade. E eu tenho visto e tenho me preocupado demais com isso. Eu tenho visto a igreja se dividindo por causa de política, das adversidades que nós estamos vivendo agora. Assim como o reino de Israel se dividiu com Absalão e com Davi, eu vejo hoje o mundo sendo dividido por causa dessas coisas. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, reconheceu a adversidade, que ela era real. Ele entendeu que os seus inimigos eram muitos, mas ele parou, ele refletiu, reconheceu a soberania de Deus, entendeu que tudo estava debaixo das mãos poderosas de Deus. Ele entendeu que a sua salvação estava nas mãos de Deus. Então ele parou mais uma vez, ele refletiu, ele acalmou o seu coração, ele deitou, ele dormiu no meio do cenário de guerra, porque a sua confiança estava no Senhor dos Exércitos. Mas ele se levantou e não jogou fora das armas mais preciosas que tem nas nossas mãos. Ele se inclinou diante de Deus, ele orou a Deus e pediu para Deus a salvação. Pediu para que Deus derrotasse os seus inimigos e os envergonhasse. Pediu para que Deus o destruísse como destruiu uma fera. Porque ele parou e refletiu e entendeu que a salvação vem do Senhor. Que Deus os abençoe nesta manhã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de vocês. Mas eu quero terminar com um pedido. Selá. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano,
grandioso e eterno Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos. Louvado e santo seja o teu nome, Pai, para todos sempre. Que o teu nome seja exaltado entre todas as nações. Que possamos, Senhor, reconhecer que vivemos tempos de adversidades, mas que possamos refletir que o Senhor é soberano e que tudo está diante das tuas mãos e tudo está sob o teu controle. Que possamos refletir, Senhor, que o Senhor é Deus. Que possamos receber a tua paz, a paz que somente o Senhor possa nos dar. Que possamos deitar e dormir, confiando no Senhor, no meio das adversidades. Que possamos nos prostrar diante do Senhor e levantar um clamor, porque o Senhor nos ouve da tua santa e eterna morada. E que possamos parar e refletir e entender que a salvação vem do Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, agradecidos no poderoso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Com o último louvor, nós encerramos nosso culto nesta manhã. Até a noite, se Deus assim nos permitir. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome